Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Morirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, nos proteger, disponibilizar o teu exército a todo segundo nos protegendo. Amém? Obrigado por todos. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura a todos, Pai, que precisam de Ti. Que o teu exército nos afaste dos falsos, dos mentirosos. Queremos, Pai, estar sempre em Tua presença. Obrigado por nos proteger. Confie em Deus, só Ele pode nos curar, nos libertar. Vamos continuar. Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor. Porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Veja que Deus sempre fala na verdade. Infelizmente, hoje em 2026, abandonaram nosso Deus Todo-Poderoso para se apegar à mentira, a dinheiro, a bens e a poder. Infelizmente, as igrejas trocaram Deus por poder, dinheiro e homens. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão, por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está desolado, e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará: O Senhor é a nossa justiça.
Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queimar oferta de alimentos e faça sacrifícios todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei as descendências de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: porventura não tens vistos o que este povo está dizendo? As 2 gerações que o Senhor escolheu agora as rejeitou. Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação dentre eles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Confie em Deus. Deus é justiça. Deus é piedade. Deus é perdão. Mas, infelizmente, hoje trocaram Deus por poder e dinheiro. Hoje pregam injustiça no lugar da justiça, como Deus prega todo o tempo. Hoje se apegaram à mentira em lugar da verdade, que é Deus. Hoje, os pregadores, como Deus fala aqui em Jeremias, estão falsos, estão falando do eu dele, não do eu de Deus. Veja que em 2026 estão se apegando à mentira de uma forma tão grande que estão tratando-a como verdade. As igrejas estão pregando, muitas delas, que o dinheiro, que o poder, que o homem é mais importante do que Deus. Eles falam da palavra para enganar e depois lançam na sua cabeça que o homem, o dinheiro e o poder é mais importante do que Deus. Afastem-se dos mentirosos. Deus está falando a todo momento aqui em Jeremias. Afastem-se dos mentirosos. Eles falam do que eles querem, não do que Deus manda. Então recebam a cura em nome de Jesus. Sejam todos abençoados. Um excelente dia.